alunos! Estamos de volta! 19 de outubro de 2020. Estamos de volta. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o recesso, né? Quem trabalhou aí também, né? Que tenha conseguido descansar um pouquinho, colocar as coisas em ordem para a gente seguir aí para o final do ano, não é, pessoal? Então, ó, essa semana, né, de acordo com o que eu já havia falado, que, né, nós temos até o dia 31/10 para entregar as 4 semanas, então hoje estou postando semana 2 e a semana 3 do PET 5, tá? Então, por favor, na medida do possível, vão acertando as atividades de vocês, né? É muito importante manter essas atividades para a gente manter o nosso ritmo de estudo, né? Nossos compromissos em dias, as frequências de vocês, certo? Para que a gente possa finalizar esse ano aí da melhor maneira possível, tá? Então, vocês vão encontrar aí o momento, né, para botar essas atividades em dia. Não sei se vai ser hoje, se vai ser no fim de semana, tá? Semana 2 e semana 3 está aí disponível para vocês, tá? Nós estamos falando de literatura, né? Falamos muito de literatura. A gente, inclusive, aí, transitou por outras expressões artísticas, né? A música, né? Foram várias músicas que foram propostas aqui para análise, né? Falamos bastante também da questão da matriz africana na nossa cultura, né? Da presença da matriz africana, seja ela nos nossos costumes alimentares, seja ela nas nossas expressões, nas nossas tradições, nos nossos costumes, né? Nos nossos falares, né? Porque também está presente aí muito da cultura africana, né? No falar, na nossa língua portuguesa aí, no vocabulário da língua portuguesa, certo? Nós vamos falar então de um gênero textual específico, né? O próprio título aqui já denuncia isso, é o apólogo, tá? O apólogo é um gênero que em parte se assemelha à fábula no quesito que nós temos aí animais falantes, né? Animais, ou no caso objetos personificados aí, né? Que assumem figuras, personas humanas, e eles assumem atitudes humanas também, né? E aí a gente vai ter a questão de um conflito, tá? Também é conhecido esse apólogo como o diálogo entre a agulha e a linha, tá? Em que nós vemos ali algumas ponderações com relação à importância, né, de cada ser no aspecto social aí da sociedade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na colmeia das abelhas, nós sabemos que todos têm um papel fundamental dentro daquela sociedade e que a ausência ou o não desempenho das funções determinadas a certos grupos, né, pode levar então a um fracasso total, uma extinção desse tipo de animal, né, desse tipo de ser, né, da convivência ali em sociedade, né, desse ser. Então essa sociedade ela com certeza vai fracassar, né? Então nós vemos aqui as ponderações com relação à importância de cada uma, né? A linha ou a agulha, quem delas seria a mais importante? Uma reflexão de cunho moral no final, né, que aproxima também a fábula aí, né, o apólogo no caso, né, ele é um gênero específico, né, tem características peculiares, tá? Tem uma moral no final que nos leva a uma reflexão em que a gente pode transportar essa reflexão, essa frase de efeito, né, para um contexto mais amplo, de repente para o nosso dia a dia, para as nossas vivências, para as nossas reflexões diárias, né? Para os nossos comportamentos em sociedade, para refletir
com relação aos nossos comportamentos em sociedade, como todas as pessoas fazem parte dessa tessitura, desse tecido social que constrói a sociedade, e ficou muito evidente para nós aí, digamos, por conta, né, do distanciamento social, da quarentena, né, e nós vimos aí algumas categorias que têm funções muito importantes para que uma cidade se mantenha abastecida, né, para que as pessoas tenham ali a possibilidade de desenvolver os seus trabalhos ou chegar até o seu ambiente de trabalho, né? Então, o posto de gasolina, a farmácia, o supermercado, né? Então, falou-se muito nessas coisas de itens de sobrevivência. Então, a gente vê que nessa tessitura social, seja a pessoa que cuida, né, que varre a rua, seja a pessoa que coleta o lixo da rua da nossa casa, né? O prefeito, os vereadores, os professores, os médicos, né? Os enfermeiros, os motoristas, os pedreiros, todos têm um papel muito importante dentro da sociedade que faz com que essa tessitura, né, com esse tecido social, ele se complete, tá? Então, gostaria que vocês lessem, eu disponibilizei inclusive um áudio, ao final eu deixei também um outro videozinho com uma releitura, né, uma produção visual aí, né, uma animação aí, uma releitura mais contextualizada, nós vemos outros elementos ali, antes de chegar propriamente dito no diálogo, né, entre a agulha e a linha, tá bom? O apólogo aí é do Machado de Assis, que eu já enfatizei para vocês em outros momentos, que é, né, um dos autores brasileiros mais importantes, que está entre os 100 autores no mundo que a gente deve ler antes de morrer, né? Machado de Assis, então, é um afrodescendente, ele tinha pai, o pai era negro, né? Então ele nasceu mulato, sofreu, né, os preconceitos de sua época, não é? Com relação à raça, mas ele foi vitorioso. É importante a gente falar aí, né, que ele conseguiu escrever seu nome na história, fazer com que as pessoas, né, que praticavam esse preconceito, os coronéis, né, as pessoas elitizadas, acabaram buscando, né, ler os seus livros, as suas obras. Então o Machado ele consegue, vamos dizer assim, dar a volta por cima nessa questão, tá? Então é importante também refletir um pouquinho sobre isso, porque na semana 3 aparecem algumas tiras, né, para a gente refletir. E uma delas traz o Machado de Assis, tá? Caracterizado aqui uma caricatura, né? Nessa caricatura colorida, é possível perceber, né, que a palidez do rosto dele esconde essa descendência africana, né, que a gente acha tão importante e que com certeza foi, né, um grande aprendizado de vida para ele, conviver numa sociedade racista, né, do final do século XIX, numa sociedade escravagista, né, porque ele viveu antes e um tempo posterior também à abolição da escravatura, mas ele sentiu na pele, né, essa questão aí do preconceito, do racismo, das questões raciais, né, de categorizar como sub-raça, subespécie algumas etnias, né? São questões de poder, são questões que estão relacionadas diretamente com a manutenção do poder, com a manutenção das elites, né, que governam o país, quem sabe até o mundo, né? Então são reflexões bastante aprofundadas que a gente pode fazer e que se somam muito com outras questões que eu já coloquei em outras aulas, né, com relação à temática aí das influências, né, de matriz africana, tá? Das culturas marginais, das culturas marginalizadas, mas que fazem parte e são, né, manutensoras da nossa identidade, certo?
Agradeço, espero que vocês consigam desempenhar as atividades, eu estou à disposição, fiquem bem, até a próxima.